E aí galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim. Vamos continuar aqui nossas aulas do capítulo 18. Vamos trabalhar agora com termômetros, né? Escalas termométricas. E vamos também falar um pouco sobre a primeira lei da termodinâmica. Não esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal e compartilhar o vídeo, né? Com a galera aí para que ele possa atingir o maior número de pessoas possível. A lei zero da termodinâmica diz o seguinte: se dois corpos A e B estão separadamente em equilíbrio térmico com o terceiro corpo, T, A e B estão em equilíbrio térmico entre si. Essa é chamada lei zero da termodinâmica. Em um esqueminha, esse esqueminha facilita mais o entendimento. Na figura A você tem os sistemas A, B e C, e você observa que o sistema A e o sistema B não estão em contato, certo? Mas o sistema A, B e C, o sistema A e B se liga ao sistema C. Aí ele diz o seguinte na figura A: se os sistemas A e B estão em equilíbrio térmico com o sistema C, então, aí na figura B, os sistemas A e B estão em equilíbrio térmico entre si. Observa que a barra de isolamento agora está pegando o sistema C, né? Ok? Essa é a lei zero da termodinâmica. Eu ainda não encontrei um problema que se utiliza essa lei zero da termodinâmica, certo? Vamos ver se em aulas futuras vamos utilizá-la na resolução de algum outro problema. O foco principal dessa aula é a relação entre as escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Bom, eu coloquei esse esqueminha aqui do lado para facilitar o nosso entendimento, certo? Observa que a gente tem aqui ó, ponto de vapor 100, 212 e ponto de gelo 0 e 32. Esses valores serão super importantes porque existe uma relação de proporção entre essas escalas. Essas escalas são lineares, certo? Então, na resolução de alguns problemas, é bom lembrar esses valores aí. Terá também esses valores para a escala Kelvin. Mas a relação entre Celsius e Fahrenheit, ela se dá por essas duas equaçõezinhas aqui, ó. Temperatura Celsius, 5 sobre 9, vezes temperatura Fahrenheit menos 32, temperatura Fahrenheit, 9 quintos da temperatura Celsius, mais 32. Mas também existe uma relaçãozinha aqui importantíssima, que é a temperatura Kelvin, ela se relaciona com a temperatura Celsius, de acordo com essa expressãozinha 17,3 aí, ó. Certo? E a nossa primeira questão aqui, nosso primeiro problema, tirado do livro do Halliday, edição 9, questão 4, a gente tem exatamente que utilizar aquela expressãozinha lá, 17,3. Porque se você observar o item A, ele diz o seguinte, ó, em 1964, a temperatura na aldeia de Omiaco, na Sibéria, chegou a menos 71 graus Celsius. Ele quer saber qual é o valor dessa temperatura na escala Fahrenheit. Então, você vai trabalhar com a equaçãozinha que a gente tem, né? Vamos lá, vamos fazer essa solução. Bom, o que é que a gente sabe? Sabemos, sabemos que a temperatura Fahrenheit ela tem uma relação com a temperatura Celsius. Ela é 9 quintos da temperatura Celsius mais 32. Essa é a relação entre a temperatura Celsius e a temperatura Fahrenheit. Observa que é só substituir, né? Então, se você substituir, o que é que você fica? Você fica com 9 quintos vezes menos 71 mais 32. O que é que isso vai dar?
9 vezes menos 71. Isso vai dar menos 639 dividido para 5, 32. O que temos que fazer agora? Vamos dividir, né? Se fizermos essa divisão, ficaremos com menos 95,8 mais 32. Menos 95,8 mais 32 é a mesma coisa que... Eu não me atrapalhei aqui, não foi? Me atrapalhei aqui, galera. Essa divisão não dá isso. Se você fizer essa divisão aí, essa divisão dá 127,8. Agora sim, quando você faz essa soma, aí você fica com menos 95,8. Isso é aproximadamente igual a menos 96 graus. Como aqui a gente tem TF, então graus Fahrenheit. Essa é a relação de valor entre essas temperaturas. Menos 71 graus Celsius equivale a menos 96 graus Fahrenheit. Questão boa, hein? Uma dessa na prova, todo mundo alegre. Vamos ver a questão número 5. Questão número 5. Para que temperatura a leitura na escala Fahrenheit é igual? Letra A. Letra A. 2 vezes a leitura na escala Celsius. 2 vezes temperatura Fahrenheit. Temperatura Fahrenheit é igual 2 vezes temperatura Celsius. Minha interpretação está correta. Você tem que fazer dessa forma. Ele quer... Deixa eu ler novamente. Para que temperatura a leitura na escala Fahrenheit é igual a 2 vezes... É isso mesmo. É isso mesmo. Aí o que é que você faz? Você vai trabalhar com a mesma equação, né? Você vai trabalhar com a mesma equação. A mesma equação. Temperatura Fahrenheit é igual a 9 quintos da temperatura Celsius mais 32. A diferença é que agora, no lugar de temperatura Fahrenheit, você vai colocar o valor 2 temperatura Celsius. É igual a 9 quintos temperatura Celsius mais 32. Temos que eliminar esse denominador. Como é que se elimina o denominador de uma equação? Você multiplica toda a equação pelo denominador. Então, se eu multiplicar o primeiro membro por 5, isso fica 10 temperatura Celsius. Se eu multiplicar o segundo membro por 5, aqui eu cancelo 5, então fica 9 temperatura Celsius, mais, se eu multiplicar 32 por 5, 5 vezes 2, 10, 15, 160, né? 160, agora eu tenho que cancelar esse 9 aqui. Como é que se cancela um termo de um dos membros da equação? Faz o quê? Você soma o oposto, né? Quem cancela o 9 positivo? 9t positivo. 9t negativo. Só que você faz isso dos dois membros. Então, se você fizer a subtração, você fica com temperatura Celsius igual a 160 graus. Beleza? Você encontrou a temperatura Celsius. Ele quer saber qual é esse valor na escala Fahrenheit. Bom, não é difícil, porque ele te deu isso aqui, né? A partir daqui, ó, você pode facilmente chegar à conclusão que está sendo solicitada. Temperatura Fahrenheit
vai ser exatamente igual ao que? A 2 vezes o valor que nós encontramos. 160. 320 graus Fahrenheit. Aí, se você parasse aqui, não bateria, né? A questão estaria parcialmente correta. Você tem que lembrar, foi solicitado aqui para você fazer a representação do valor em Fahrenheit. Beleza? Questão simples também. Opa, tem a letra B, né? Já passando direto. Letra B. Na letra B, ele quer que você... a metade, né? Metade. Então, a temperatura Fahrenheit vai ser a temperatura Celsius dividido por 2. Como é que fica? Eu vou fazer a substituição. Vai ficar assim, ó. Temperatura Fahrenheit é Tc sobre 2 igual a 9/5. Temperatura Celsius mais 32. Vamos continuar aqui, né? Beleza. Aí, o que é que nós temos que fazer agora? Temos que eliminar o denominador 2 e o denominador 5. Só que existe uma coisa interessante entre eles. Todos os dois são primos, né? Então, o denominador comum para essa equação é a multiplicação dos dois. 2 vezes 5, 10. Então, o que é que você faz? Você vai multiplicar toda a equação por 10 para eliminar esses dois denominadores. Se você multiplicar toda a equação por 10, aqui fica 10 vezes Tc sobre 2. Simplificando o 10 com 2, fica 5, né? Então, 5 Tc é igual. Agora você faz a mesma coisa. Multiplica esse termo 9/5 Tc por 10. Simplifica o 10 com 5, fica 2 vezes 9. 18 Tc mais 10 vezes 32. É só acrescentar o zero. O que vamos cancelar agora? Vamos cancelar... Na realidade, vamos pôr em ordem, né? Eu vou cancelar esse termo aqui, ó, somando ele negativo desse lado, e vou cancelar esse termo, somando ele negativo desse lado. Então, eu fico com o quê? Se eu somar menos 5t aqui, eu vou ficar com 13, né? 13tc igual a menos 320. Se você estiver achando um pouco complicado de entender a minha forma de explicar através de cancelamento, é o seguinte: você vai passar esse termo para o segundo membro, trocando de sinal, e esse termo para o primeiro membro, trocando de sinal. Entendeu? Quando ele vem para cá e não vem com sinal de menos, 18 menos 5, 13. Isso aqui não está positivo. Quando ele passa para o primeiro, você não troca o sinal de mais para menos. Pronto. Aí o que eu fiz? Como você tem uma igualdade, você põe em ordem, né? Já que eu gosto de trabalhar sempre com a variável no primeiro membro. Um sinal de igualdade não vai alterar valor nenhum se você mudar o termo de um lado para o outro aqui, trocando, né, os valores. Então, agora você cancela o 13. Como é que se cancela o 13? Divide esse lado por 13 e esse também. Então, temperatura Celsius vai ser igual a menos 320 dividido por 13. 320 dividido por 13 dá aproximadamente 25. 25 graus. Agora, temos que fazer a mesma coisa que fizemos com o outro lá, né? Temperatura Fahrenheit é exatamente igual à temperatura que encontramos, menos 25, dividido para 2. O valor dessa divisão, menos 12,5 graus. Poderia colocar Fahrenheit. Se você não colocar o Fahrenheit, também não estaria errado, porque você está explicitando aqui, né? Temperatura Fahrenheit. Entenderam? Então tá aí nossa solução. Questãozinha interessante. Essa questão tem cara de prova, hein, galera? Questãozinha boa.
Questão 6. Em uma escala linear de temperatura X, a água congela a menos 125 graus X e evapora a 375 graus X. Aqui a gente vai ter que montar as escalas. Então, ó, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou montar um esqueminha. Vou montar um esqueminha para ficar mais fácil. Leve. Como vai ser meu esquema? O esquema vai ser o seguinte. Aqui uma reta. Vou descer aqui outra reta. Aqui vai ser meu ponto de congelamento. Na escala X e na escala Y. Na escala X, a minha água congela a menos 125. Certo? E evapora a 375 graus. Quer dizer que ela evapora aqui, 375. 375 graus. Na minha escala Y, a água congela a menos 70. E ela evapora a menos 30. Aí. Bom, ele quer que você faça o seguinte. Uma temperatura de 50 graus na escala Y, certo? Corresponde a que temperatura na escala X? Observa, 50 é um valor que está acima de menos 30, certo? Mas a relação que você tem que fazer é entre o topo e a base. O topo e a base. Com o que tiver pelo meio. Ok? Então, eu não vou. Vamos fazer de conta que não estivéssemos levando em consideração o sinal. Eu ia botar aqui, ó, 50. Certo? Isso corresponde a quanto aqui? Não sei. Aí o que é que você faz? Você faz a proporção, né? Como se faz a proporção? Simples, ó. X menos 125 na escala X, viu? Trabalhando na escala X. É esse menos esse, aí depois esse menos esse. No denominador aqui, ó. E agora fica 375 menos 125. Beleza? Igual. Agora você vai para a escala Y. 50 menos 70 dividido para. Agora você pega o menos 30 menos 70. Entenderam? Agora é só resolver isso aí que vai dar certo. Aqui a gente vai ficar com o que? X mais 125 dividido para 375 mais 125. E isso é igual. Aqui você tem um menos por menos mais, né? 50 mais 70. Isso dá 120. Dividido para. Aqui dá mais 70. 70 menos 30, 40. Temos uma simplificação que pode ser feita aqui, né? Aqui você vai ter o quê? Aqui você vai ter 3. Aqui você vai ter 1. Aqui você tem uma soma. Então vai ficar o quê? Vai ficar x mais 125 dividido para 500 igual. Aqui ficou 3, né? 3 sobre 1, 3. O que é que vai dar? Isso vai dar x mais 125 igual. Aqui você tem 500 vezes 3. 500 vezes 3, 1.500. Agora é só cancelar os 125 positivo.
cancela o 125 positivo, subtraindo 125 desse lado. Então, ó, você fica com o seu x igual a 1.500. Vou fazer 1.500 menos 125. Então, o seu x, a temperatura, né, na escala x, é de 1.375 graus. Aqui, nossa solução, nossa resposta. Essa questão é mais interessante do que a outra, né? Ela é mais interessante do que a outra porque você tem que saber que existe essa relação aqui entre as escalas. Existe uma outra forma de fazer também, porque essas escalas se relacionam linearmente. Então teria como você montar um sisteminha para resolver esse problema. Só que eu acho mais complexo, entendeu? Eu acho que você fazendo a relação entre as escalas fica mais simples. Vamos ver outro problema aqui. Esse outro problema também é parecido. Ó. O problema 7 diz o seguinte: em uma escala linear de temperatura X, a água evapora a 53,5 graus e congela a 170. Quanto vale a temperatura de 340 Kelvin na escala X? Então o que é que a gente faz? Vamos montar a nossa escalinha X. Nossa escalinha X vai ser a seguinte. Ó. Na nossa escalinha X, a água congela a menos 170. Né? E a água evapora, vou botar aqui, a menos 53,5. Aí, nossa escalinha X. Agora vamos montar a nossa escala Kelvin, que os valores são definidos, né? Na escala Kelvin, K, a água ela evapora a 373. Eu coloquei uma tabelinha aqui para facilitar a vida de vocês. Ó. Tá vendo ali? A nossa escala Kelvin ali, K, ela evapora a 373 e solidifica a 273. Então aqui é 273. Aí observa, esses são os topos, entendeu? O que eu quero vai estar entre esses valores. Mesmo se ele for superior a 373, a gente vai calcular como se ele estivesse no meio. Ele quer que a gente faça aqui relação aqui, 340. Vou botar 340, digamos que esteja mais ou menos aqui. 340. Isso corresponde a quanto na escala X? Entendeu? Então agora ficou fácil porque você vai montar a solução desse problema da mesma forma que você montou a solução do anterior. Você faz esse menos esse, aí depois esse menos esse. E aqui também, igual esse menos esse e depois esse menos esse. Então, observa, um sobre o outro, né? Então fica x menos 170 dividido para menos 53,5 menos 170. Esse menos que aparece aqui, ó, é da subtração do termo que você quer determinar, menos o de baixo e do topo menos o de baixo. Isso é igual, agora na escala Kelvin, 340 menos 273 é positivo, não precisa colocar o parêntese. Dividido para, eita, a reta subiu ali, direto, 373 menos 273. Bom, agora é só trabalhar com isso. Vai ficar o que? X mais 170 dividido para... Observa, aqui vai ficar
menos por menos mais 170 menos 53,5. Eu vou arredondar isso. Isso vai ficar aproximadamente 117. Né? Dá 116,5. Arredondar. Não vai interferir em muita coisa não. 340 menos 273. 67. Dividido para... Aqui dá 100. 373 menos 273, 100. Bom, agora é só multiplicar cruzado, né? Multiplicando cruzado, ó. 100x mais 17.000 é igual 117 vezes 67. Isso vai dar 78, 39, 78.039. Agora, eu vou cancelar esse mais 17.000, passando ele para o segundo membro, ou subtraindo ele no segundo membro. Negativo, né? Se você pegar 17.000 e tirar 7.839, vai ficar menos 91,61. Agora divide os dois termos por 100. Isso fica menos 91,61 graus. Dá para arredondar. Se eu arredondar isso, fica o quê? Aproximadamente 92 graus. Então quanto vale a temperatura de 340 Kelvin na escala X? Menos 92 graus. Então realmente estaria aqui, né, entre esses valores. Beleza? Espero que vocês tenham gostado das soluções. Trarei mais soluções. A próxima aula será dilatação. Espero vocês lá. Curtam o vídeo, compartilhem, assinem o canal. Um abraço para vocês e até a próxima.